Mahjong americano. Como jogar? Para saber como preparar o jogo, confira este vídeo. O objetivo deste jogo de 4 jogadores é ser o primeiro jogador a declarar Mahjong, criando corretamente uma mão que corresponda exatamente a uma mão no cartão de pontuação. Como o leste tem 14 peças, ele começa o jogo descartando uma peça. Se a peça descartada não for reivindicada pelos outros jogadores, o que é chamado de call, o turno continua para o próximo jogador à sua direita. O próximo jogador tira uma peça da parede. A peça é retirada de onde a quebra da parede foi deixada. Quando um jogador retira uma peça da parede, ele pega a peça superior se for a próxima peça na pilha de 2 peças de altura, caso contrário, ele pega a peça inferior. O jogador decide descartar a peça comprada ou colocá-la em sua mão e depois descartar outra peça de sua mão. O nome da peça descartada é anunciado e colocado com a face para cima no centro da mesa. Se a peça descartada não for pega num call, a vez continua para o próximo jogador à direita. A sequência de compra, descarte e passe de turnos é repetida, a menos que seja interrompida por um call. O descarte mais recente pode ser pego em um call, por qualquer jogador se a peça completar um pung, kong, quinte, sextete ou outra combinação de uma mão exposta. Uma peça não pode ser pega num call para completar uma combinação de uma mão que requer apenas uma única peça, nem para completar um par a menos que complete uma mão Mahjong. As peças descartadas antes da mais recente não podem ser pegas num call e são peças mortas. Se um jogador declarar call para pegar uma peça descartada e isso não resultar em Mahjong, a combinação completa deve ser exposta com a face para cima em cima de seu suporte, para que todos possam ver e não pode ser alterada pelo resto do jogo. O jogador então descarta uma peça e se não for pega num call por outro jogador, os turnos continuam com o jogador à sua direita. Observe que alguns jogadores podem ter seus turnos ignorados quando uma peça é pega por um call. Se mais de uma pessoa declarar call, o jogador que declarar call numa peça para completar uma mão Mahjong vence em prioridade o call de qualquer outro jogador para completar um conjunto. Quando nenhum call é para completar uma mão Mahjong, o jogador mais próximo da sua vez recebe o descarte. Nota: ao jogar para uma mão oculta, todas as peças em sua mão devem ser retiradas da parede. Nenhuma delas pode ser de um call de peças, exceto a última peça que permite que você declare Mahjong. Coringas podem substituir qualquer peça em uma combinação de pung, kong, quinte ou sextete. Eles não podem ser usados para completar um par ou peças únicas em uma mão. Se um jogador tiver uma combinação exposta com um coringa substituindo uma peça e você tiver a peça real que o coringa está substituindo, você pode trocar essa peça pelo coringa da seguinte maneira: pegue um descarte ou retire uma peça da parede no seu turno como faria normalmente. Troque a peça real correspondente com o coringa substituto exposto. Várias peças correspondentes podem ser trocadas por vários coringas expostos. Descarte uma peça para manter a quantidade adequada de peças em sua mão. Depois de trocar por um coringa, não é necessário expor peças se esse coringa criar uma combinação em sua mão. Coringas expostos em mãos mortas, ou seja, mãos que estão fora do jogo por violar regras, podem ser trocados. O jogo termina quando alguém declara Mahjong, ou quando não há mais peças na parede para serem retiradas. Quando uma 14ª peça retirada da parede ou declara call em um descarte e completa uma mão válida no cartão de pontuação, um Mahjong é criado. O jogador então declara Mahjong e vence o jogo. Se o Mahjong não foi declarado e todas as peças foram retiradas da parede e o último descarte foi feito, então o jogo termina em empate. Nenhum pagamento é feito. Após cada jogo, a posição do leste continua a se mover no sentido anti-horário. O processo de embaralhar as peças, reconstruir as paredes e distribuir é repetido até o fim dos jogos.